Boa noite, pessoal. Eu estava aqui refletindo sobre o sucesso. Sobre o sucesso. Aonde começa o sucesso? Eu, assim, analisando pela Bíblia, existe o início do insucesso. O que aconteceu? A Bíblia narra ou registra um fato em que nós entendemos que um anjo criado por Deus, que tinha muito poder, ele se rebelou contra Deus. E isso trouxe consequências negativas para ele e para toda a nossa sociedade. Lúcifer, ele se vangloriou do que tinha recebido da parte de Deus, de como foi criado. E então desobedeceu e depois se rebelou. E com ele uma terça parte dos anjos. Foram todos expulsos do lugar onde eles estavam. Então aí a gente tem ideia do que seja o insucesso de uma pessoa. O sucesso de uma pessoa começa em casa. Isso mesmo, começa em casa. Como? Ele começa em casa quando o filho, ele obedece aos seus pais, ele obedece àqueles que hierarquicamente ou de uma forma natural estão acima deles. Isso é um princípio bíblico, né, que depois é fomentado por Jesus lá no Novo Testamento. Lá também está registrado que aquele que honra o seu pai e honra a sua mãe, ele vai ter sucesso na vida. Está escrito mais ou menos assim: honra teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Primeiro mandamento com promessa. Entendeu? Às vezes nós questionamos os conselhos ou as ordens dos nossos pais por falta de experiência, tão somente por falta de experiência. E eles têm mais experiência com a gente do que a gente. Às vezes nós nos entendemos mais atuais, mais modernos e questionamos a prática que eles nos passam, os conselhos. E isso não é bom. Quando um filho se volta para os seus pais, questionando as suas ordens, questionando os seus conselhos, isso não é bom. É natural que um filho ou uma filha se contraponha a um método, a uma ordem, a um conselho dos pais. É natural. Mas, ainda assim, deve ser ponderado. Porque, como eu acabei de falar, o sucesso começa em casa. É obediência. Nós temos na nossa sociedade uma hierarquia convencional, né? A hierarquia militar, por exemplo. Ali existe, né, uma hierarquia com base nas divisas, né? Sargento, tenente, capitão, superiores. E os soldados, eles têm que se submeter a isso, obrigatoriamente, porque se não fizerem, vão ser penalizados. Isso é obrigado, pronto, ponto pacífico. Ali é assim. Mas no nosso mundo natural, às vezes demora a consequência acontecer, mas acontece. Porque é uma ordem natural das coisas. Quando você fere a ordem natural das coisas, sempre haverá uma consequência negativa. Diga-se de passagem, negativa.
certo? Então, um conselho que eu dou para os jovens, para aqueles que querem sucesso na vida, lembre-se disso, o sucesso começa em casa, porque ali você aprende tudo, é a base. Ah, mas meus pais não têm estudo, não têm como fazê-lo. Tem. A experiência, às vezes, vai além do estudo. Tem muita gente que tem estudo, mas não tem experiência. E os pais, eles têm. E Deus honra isso, honra a sua palavra, o que ele determinou, o que ele disse. Entendeu? Então, faça isso. Faça isso, mesmo que seja difícil. Você, no futuro, vai colher frutos da sua atitude hoje. Obedeça. Obedeça aos seus pais. Honre aos seus pais, onde quer que esteja. E os pais, orem pelos filhos, abençoe os filhos, porque sua palavra tem autoridade. E o que Deus ouvir da sua boca em relação a eles, Deus o fará. E os filhos, além disso, se você for sábio, passe isso para os seus colegas, para os jovens, porque o nosso mundo está precisando muito disso. A nossa sociedade precisa disso. Nós vemos muitos litígios, muitos problemas, muitas dificuldades em nosso entorno, e é por conta, ou quase tudo é por conta disso, porque a base não foi bem estruturada, tá certo? E não tem como fugir disso, essa é a realidade. Tem muitas outras coisas, muitos outros conselhos, muitos princípios bíblicos que, se forem aplicados na vida do ser humano, se o ser humano se permitir aplicar, vai ser uma benção, porque o resumo da nossa sociedade, o resumo da vida, o resumo de tudo que existe está ali compilado neste livro, a Bíblia. Você lê Gênesis e Apocalipse, tentando entender, pedindo direção a Deus, você vai perceber que tudo está ali. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. O que vai acontecer. Entendeu? Tem gente que ignora isso. É lamentável dizer que isso é natural. Mas aqueles que aplicam os ensinos bíblicos, Deus honra. Deus honra. Deus abençoe você. E aquela máxima, né? Crendo, vendo e vivendo. Vai vendo e vivendo, gente. Crendo, vendo e vivendo. Observando as coisas, como elas se desenvolvem, como elas ocorrem. Né? Nós estamos aí num momento de ascensão da tecnologia, e a robótica, são situações que nós estamos vivenciando que vai mudar totalmente a nossa geração. Inteligência artificial, meu Deus, só começando, isso aí vai longe. Então fiquem atentos e fé em Deus, fé em Cristo, Ele sabe de todas as coisas. Se você trilhar os seus caminhos com base nos seus ensinos, é vitória, é bênção. Vai ter dificuldade, problemas, né? Um problema ali, tá, uma solução, mas Deus é fiel, Deus é fiel. Deus te abençoe. Tenha um bom domingo, porque é sábado agora, deve ser lá umas 20 horas mais ou menos, né? Deus abençoe você.